A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a quarta lição do terceiro trimestre da IBD, intitulada Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Enfatizaremos nesta lição que a vitalidade e o crescimento da igreja primitiva estavam diretamente ligados à sua plenitude no Espírito Santo. Essa plenitude não se traduzia apenas em manifestações externas, mas em um viver comunitário, transformado pelo poder do Espírito, que sustentava a igreja em meio às perseguições e desafio, capacitava a oração perseverante e movia a um testemunho ousado e eficaz, aspectos fundamentais que caracterizam uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Inicialmente, veremos que a presença do Espírito Santo fortaleceu a igreja em Jerusalém a viver uma perseverança sobrenatural. Essa perseverança se expressava de três formas principais: suportando o sofrimento, não negociando seus valores e sempre convicta de sua fé. A igreja primitiva aprendeu a enfrentar perseguições e adversidades sem esmorecer. A oposição não os intimidava, pois estavam fortalecidos no Espírito. Eles entendiam que sofrer por Cristo era um privilégio e uma oportunidade de glorificar a Deus, cumprindo o que Jesus ensinou em Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A fidelidade da igreja aos princípios do reino era inegociável. Mesmo sob pressão, não cederam às tentações de corromper a mensagem ou adequá-las às exigências dos homens. Isso é claramente visto na resposta de Pedro e dos apóstolos em Atos 5:29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa postura reflete a firmeza espiritual de uma igreja guiada pelo Espírito. A convicção da fé era fruto da obra do Espírito Santo em seus corações. Eles apenas não criam intelectualmente, mas possuíam uma fé viva e operante. A convicção os mantinha firmes, mesmo diante das mais severas perseguições. No segundo tópico, veremos que o poder da igreja de Jerusalém não residia em estratégias humanas, mas numa vida de oração poderosa que tinha características fundamentais: oração com propósito, oração em unidade e oração na palavra de Deus. A oração na igreja primitiva não era vaga ou sem foco. Eles oravam com um objetivo claro: que a palavra de Deus fosse proclamada com poder, que o reino avançasse, que os crentes fossem capacitados para a missão. Esse propósito se alinha com a oração de Jesus em João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A oração intencional produzia respostas concretas com a expansão do Evangelho, a cura e a edificação do corpo, fruto do poder do Espírito. A unidade na oração era uma marca, e isso está explícito em Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A comunhão na oração fortalecia a igreja e movia o céu a seu favor. A unidade na oração expressava a comunhão do corpo de Cristo e a harmonia do Espírito entre os irmãos. Em Efésios 4:3, Paulo exorta a manutenção da unidade no Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Reforçamos que as orações da igreja primitiva estavam baseadas nas Escrituras, pois o Espírito conduz à verdade, conforme Jesus prometeu em João 16:13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse fundamento bíblico dava direção, segurança e confiança às orações, mostrando que o Espírito Santo age em perfeita harmonia com a revelação divina, assegurando que a igreja permanece fiel à mensagem apostólica.
No último tópico, veremos a plenitude do Espírito foi a capacitadora da Igreja de Jerusalém a testemunhar com uma ousadia sobrenatural, expressa em 3 aspectos principais: na ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, na ousadia no exercício dos dons espirituais e na ousadia da exposição da palavra. Apesar da severa oposição, os apóstolos permaneciam firmes na proclamação do Evangelho. Em Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, os líderes religiosos se admiraram. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que homens sem letras e indoutos se maravilhavam, e tinham conhecimento de que eles tinham estado com Jesus. A presença do Espírito tornava homens simples em instrumentos poderosos. Os sinais, maravilhas e curas acompanhavam o testemunho, evidenciando que o Espírito Santo operava de forma visível. Em Atos 5,12 está escrito: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. O exercício dos dons não era exibicionismo, mas parte integral da proclamação do reino. A proclamação da palavra era feita com intrepidez, sem temor. Pedro, por exemplo, prega aos líderes religiosos em Atos 4,8, dizendo: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a ousadia na pregação confrontava o pecado e exalava a glória de Deus, produzindo um impacto duradouro. Concluímos ressaltando que uma igreja cheia do Espírito Santo não é apenas uma igreja de manifestações espirituais, mas uma comunidade marcada pela perseverança, pela oração poderosa e pelo testemunho ousado e fiel. A igreja de Jerusalém não apenas experimentou o Pentecostes, mas viveu diariamente sobre o impacto dessa experiência. Portanto, a verdadeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de suportar as adversidades, manter sua fidelidade doutrinária, viver em oração e anunciar com poder e ousadia o Evangelho de Cristo, mesmo em meio às perseguições. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 4ª lição do 3º trimestre da EBD tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, não esqueça, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas